Ah, Oliva, então você é contra a riqueza. Mas então não faz sentido? Você está combatendo algo? Não, eu nunca disse que eu sou contra a riqueza. Né? Nesse tratado aqui está claríssimo o que é riqueza e qual é a função da riqueza. A sua voz deixa tudo claro. Vamos ver então qual é a função da riqueza, porque a riqueza não é um fim em si mesmo. A riqueza tem uma finalidade. Então, veja só. Para que serve a riqueza? A riqueza serve, primeiro, para valorizar o trabalho daquele que gera a riqueza. Quem gera a riqueza é quem trabalha. Quem não trabalha não gera riqueza. Então, dependendo do valor do trabalho, quanto o trabalho é útil para a evolução da humanidade, para o progresso, esse trabalho deve ser mais ou menos recompensado. O problema hoje em dia de nosso mundo é que as coisas não são valorizadas pela substancialidade que elas carregam. As coisas são valorizadas por utilitarismos superficiais. Então, o verdadeiro valor de um trabalho, hoje em dia, não é expresso pelo valor pelas condições do trabalhador e pelo salário dele. Né? Senão, o professor deveria receber bem mais, médicos, e certas profissões como advogados, juízes, nem sequer existiriam, propaganda e marketing. Várias profissões no mundo mais evoluído deixariam de existir ou, na verdade, seriam reduzidíssimas a quantidade de pessoas nessas profissões. Por quê? No mundo onde todo mundo se entende, qual é a necessidade de advogados? Me perdoem aqui os advogados que possam estar assistindo, mas essa é a verdade. Eu não estou querendo dizer que vocês devam ser combatidos, destruídos ou mais. Eu só estou falando um simples fato decorrente de um pensamento profundamente lógico, que é o seguinte: no mundo onde as pessoas não têm disputa, não conflitam, porque as pessoas um entende o lado do outro, as pessoas se relacionam, elas não querem atacar o outro, sugar o outro. No mundo desse tipo, você vai ter, você não vai ter necessidade de leis, tantas leis, Você não vai ter necessidade de processos, direito penal, direito civil, direito previdenciário, direito disso, direito daquilo, processo. Você não vai. As pessoas vão se entender. Então, assim, o mundo do evangelho, é um inferno para o advogado atual, que acha que a profissão dele tem que reinar. É um inferno, porque, tem que ter conflito, tem que as pessoas querem se matar, senão qual vai ser o meu? Eu não vou ganhar dinheiro, vou morrer de fome, E da mesma maneira também, você pode ver, a medicina, pelo menos a medicina atual. A medicina atual vai morrer se as pessoas começarem a viver alinhadas com a lei de Deus, se alimentarem corretamente, tiverem empregos, os empregos forem bons, a pessoa trabalhar apenas o necessário, e daí procurar um trabalho que não seja vista como trabalho. A pessoa caminha, ela tem tempo livre, ela vai na natureza, tem tempo com a família, pratica música, artes, pratica outras coisas, estuda coisas diferentes, se alimenta bem, faz exercício, toma a luz do sol, toma banhos, vai na natureza, tal. Uma pessoa assim vai ficar muito menos doente, não vai desenvolver às vezes câncer. Para a medicina atual isso é um horror. Então a medicina ela vai precisar evoluir. Vai ter que ser uma medicina preventiva, uma medicina do espírito, se ela quiser continuar tendo algum papel no mundo governado pelo Evangelho do Cristo. E uma propaganda e marketing também vai encolher, vai ficar uma coisa mini, Então, um mundo mais evoluído é um mundo onde certas profissões que hoje são
cagadas, né, perdoem o termo, desvalorizadas completamente, vão ganhar uma proeminência enorme. E outras profissões que são profissões cultuadas e que dominam tudo, vão encolher, vão ter apenas um papel muito pequenininho, só operacional, de ajustes. E novamente, para você aí do outro lado, né, não se sentir ofendido, não é nada pessoal, né? É simplesmente o destino nosso como humanidade. Você não é a sua profissão. Tenha em mente isso, né? Nem eu, né? Eu sou engenheiro, né? Eu sou formado em engenharia, mas eu não sou isso, né? O meu eu não é esse. Ele está sendo isso nessa vida. Se você se identifica tanto com sua profissão a ponto de você ficar ofendido com o que eu estou expressando aqui, é sinal que você está enterrado na matéria. Então você deve se libertar disso, assim como eu estou liberto da profissão que eu sou. Eu gosto da engenharia, está sendo muito divertido estar sendo professor de engenharia, né, e ter feito um pouco de engenharia no setor privado, né, na indústria. Mas, em última instância, eu não sou isso, né? Eu não sou isso. Então, assim, a destruição de uma forma que eu estou assumindo não é a destruição de quem eu sou, que eu sou a substância, né? É a matéria-prima que constitui o meu espírito. É a substância. Então, uma pessoa que está fortemente ancorada na substância de quem ela vai ficar muito menos ofendida com um monte de coisa que acontece em sua vida. E isso eu estou aprendendo muito nos últimos anos. E é graças, inclusive, a experiências dolorosíssimas que eu venho percebendo isso com mais clareza. Aprenda você também, entre nessa vibe minha, né, e vamos caminhar junto, né, que eu também estou aprendendo, né, eu ainda não virei um budinha, né, muito menos um Cristo, mas eu estou agora, para mim faz cada vez mais sentido, né, a forma como essas pessoas vieram aqui nesse mundo atuavam, né, o que eles diziam. Agora vai ficando muito mais claro. E daí, fazendo tudo isso, você passa a entender o que é de fato trabalho. Mas voltando à questão aqui, olha só, a riqueza serve para valorizar o trabalho. Isso é uma das coisas, não é só isso, claro. A riqueza também tem que pensar no futuro, né? Que como o ser humano está sempre evoluindo, você tem que pensar no futuro. E a melhor maneira de se projetar para o futuro é valorizar pessoas que tragam ideias novas, novas maneiras de perceber, sentir, de fazer as coisas. E daí a gente está falando em investimentos. Então, a riqueza também deve ser alocada para investir no futuro. Isso é outra coisa muito interessante. E daí a gente tem também uma outra questão, que às vezes acontecem coisas que nos colocam numa situação muito complicada, né? Em termos de saúde, em termos de... Às vezes a gente sofre um acidente, às vezes a gente surge um gasto imprevisto e a gente não consegue suprir as nossas necessidades. Estou falando aqui de necessidade real, não de necessidade artificial, que são as famosas taras que o mundo está tarando hoje em dia. Necessidade real, comer, se ter um lugar para dormir, ter condições de tomar um banho morno, né? Ter condições de poder, né, exercitar seus hobbies, né? Por aí vai. Então, pode ser, né, surgem momentos da nossa vida esporádicos ou às vezes decorrentes do envelhecimento, onde a gente não é mais tão produtivo do ponto de vista de gerar essa riqueza. Mas a gente precisa ter os meios de vida, né, que nós
somos filhos de Deus, né? E a gente tem alguma utilidade. Daí entra a questão da previdência, né? Então, tudo isso aqui, né, eu poderia ir me aprofundando, já serve como aulas magnas, né, para o que é trabalho, o que é investimento, o que é previdência. O resto é só mais complexificação analítica. Mas a essência é essa, né? A previdência é para se prevenir contra coisas que você não é capaz de prever. Então, não é errado você ter um pé de meia, né? Não é errado você juntar, amealhar um patrimônio bom, né? Uma terrinha, né? Uma conta no banco, uma poupança, ter algumas coisas lá, né? Ter um pouco de estoque de algo para você se garantir caso venha um imprevisto. Não é errado isso. Você não pode apenas... o que não pode é ser governado só por isso. Né? Se prevenir tanto que você não investe mais no futuro, nem valoriza o trabalho seu nem dos outros. Então, assim, trabalho, investimento e previdência, eu vejo como 3 aspectos que devem ter uma importância mais ou menos equilibrada para a riqueza. A sua riqueza deve ser alocada de maneira mais ou menos equitativa para esses 3 frontes. Porque trabalho tem a ver com a atividade, né, que as pessoas fazem para manter a sociedade funcionando e para também viabilizar o progresso dela. Os investimentos têm a ver com se projetar para o futuro, para fazer esse trabalho cada vez mais fecundo, mais interessante, mais inteligente, mais maravilhoso. E a previdência tem a ver com imprevistos, com imprevisibilidades, para garantir que a pessoa não fique numa pior. Então você também tem que alocar um pouco, né, o princípio da incerteza, né, que governa a vida humana, né, não é só na física quântica, na mecânica quântica, mas também é na vida aqui de nós, vida cotidiana, né? A incerteza governa também nossa vida. Então você tem que ter uma previdência por causa disso, né? Mas na medida, né? Na medida. Você não vai passar fome e ficar desabrigado só para juntar um monte de dinheiro, né? Para a previdência, senão você também morre antes. Você não vai gastar tudo que você ganha, a não ser que você ganhe muito pouco, para você não ter uma previdência. O que permite, inclusive, a gente começar a elaborar uma prototeoria aqui, baseado nessas questões de economia e sociedade, né? Você pagar para um trabalhador tão pouco que impeça ele de fazer investimentos para o seu futuro e impeça ele de ter previdência, é uma maneira de fazer o ser humano ser fragilizado. E quando vem uma crise, as coisas ficam pior para todos, que todos nós estamos relacionados. E quando a gente não consegue progredir como humanidade, isso tem a ver também com você inviabilizar que as pessoas invistam em si mesmas, né? Imagina uma pessoa que trabalha que nem um camelo 15 horas por dia, porque o cara quer sugar ao máximo o sujeito para gerar lucro, para ele ficar abusando, ou para gerar o lucro para o chefe dele, que daí vai ficar abusando. Né? Tudo é sempre, reparem, é governado pelo bezerro de ouro que é o lucro. Né? Isso acaba gerando o quê? Esse trabalhador, ele quer investir num curso, ele quer aprender música, ele quer fazer atividades físicas para ser mais saudável e ficar menos doente. Só que ele não tem tempo, ele não pode. Ele não pode investir em si mesmo, que seria, de certa maneira, um investimento na própria empresa, no bem social, se você ver a fundo. Ele não pode investir em previdência, né? Daí se ele ficar mal, daí ele não pode se cuidar, e a empresa geralmente descarta ele, fala, você não serve mais. Mas espera aí, você sugou o cara tudo, você tirou a saúde dele, e quando ele perde definitivamente a saúde, você não se vê responsável por ter feito isso? Existe todo um jogo maquiavélico do ser humano
que tenta, né, aproveitar ao máximo outros seres humanos e outras formas de vida, e não se vê como... E quando a pessoa não consegue extrair mais esse tanto do outro, a gente tende a descartar o outro, e a gente coloca, às vezes, o outro numa situação de penúria, sendo que a gente foi responsável por isso. E a gente não quer se ver como responsável. E isso constitui um enorme crime, né? E assim, essas coisas, né? Isso é aplicado pessoa para pessoa, corporação entre corporações, corporação governo, governo povo, corporação trabalhadores, né? Existe essa relação de exploração em todos os níveis, sendo que quem geralmente é mais forte tende a explorar, de fato, quem está mais embaixo, nessa pirâmide de poder. Mas tudo parte do fato de que você não se vê como uma entidade orgânica, e onde tudo que você causa para o outro acaba voltando para si mesmo de alguma maneira, né? Mais à frente, a gente vai estar vendo aspectos profundos desse diagrama que eu apresentei. A gente fica por aqui. Até lá.